Começa agora o Fisiocast, o podcast oficial do fisioterapeuta. Salve, salve, mocidade! E olha, nós aqui em mais um episódio do nosso podcast da Fisio Intensiva. E hoje, para nossa alegria, comemoração, felicidade imensa, a gente tá com nada mais, nada menos que a professora Juliana do Nascimento aqui com a gente. Bem-vinda, Ju! Obrigada, minha linda! Prazerzaço estar contigo sempre. O pessoal da Voz da Consciência falou que a gente tem 40 minutos. Nunca! Nunca, gente. Só loucos vamos que deixam eu e você conversando... 40 minutos. Vamos começar dando uma salva de risos pra eles. Sacanagem, loucos, né, adorei. Ju, que delícia ter você aqui. A Ju Fisio Intensiva. A gente tá na nossa casa, né, na verdade. Eu só tô aqui mediando mesmo, mas na verdade, a Ju, todo mundo sabe, né, tá na alma, no cerne aqui da Fisio Intensiva, professora. É a professora que vem trazendo esse conceito aí da prescrição clínica de exercício, quebrando paradigmas. Autora desse livro maravilhoso aqui, Prescrição Clínica de Exercício, a visão do novo fisioterapeuta. E, gente, de verdade, se não mudar a visão, conforme tá aqui nesse livro, a gente vai virar curso técnico, não queria falar nada. Nossa, pegaste num ponto que esse final de semana eu tava dando aula e eu falei justamente isso. É sobre isso. Então, ó, senta aí, pega seu cafezinho, que a conversa hoje vai longe. Vai longe mesmo. Eita, coisa boa. Ô, Ju, pra gente começar, eu sei que tem um monte de gente aqui que conhece você e tudo mais, mas eu queria saber um pouco da tua história, para o pessoal que não sabe, quem tá chegando agora na Fisio Intensiva. Conta aí pra nós. Você se formou aqui em São Paulo ou lá no Pará? Eu me formei lá em Belém do Pará, na Universidade da Amazônia. Quando eu estava no meu último ano de graduação, eu já dava aula na pós-graduação da minha faculdade. Jesus, como é isso? E eu dava aula de fisiologia respiratória e fui monitora todos os anos que eu tive a oportunidade. Eu era monitora convidada. Professora na veia já. Na veia já. Então, quando eu cheguei, estava no meu último ano, o meu professor virou para mim, Paulo Ávila, e falou assim, olha, minha filha, você tem que ir embora daqui, porque aqui vai ser pequeno pra ti. Uau, que legal ter um cara que eu adorei percebe isso na gente, né? Eu adorei, ele foi realmente meu incentivador, ele era meu professor referência para estar fazendo tudo, eu fazia estágio voluntário no Hospital João de Barros Barreto, que é referência em doença infecto-contagiosa no norte. Eu era total voluntária para aprender. E eu percebi que a minha base foi muito boa. Eu lembro que eu estava no terceiro ano de faculdade, eu ficava sentada num corredor, aquela fila enorme de pacientes, e eu tinha que fazer a ausculta pulmonar, pela ausculta colocar as hipóteses diagnósticas, depois olhar a imagem e bater com o que estava realmente no prontuário do paciente. Uau! Eu fazia isso junto com os médicos da residência médica. Gente. Então, assim, a minha base foi muito boa. Muito forte. De avaliação, de clínica, foi muito boa. Eu devo isso a ele. Ele me deu essa oportunidade. E ele falou, olha, você é diferenciada, investe que vai dar certo. E aí eu resolvi falar para meus pais, olha, é o seguinte, eu quero ir embora. Hoje tem alguém da área da saúde na tua família? Ninguém. Pioneira. Minha família é de representantes comerciais, minha mamãe dona de casa. Então eles surtaram. Você quebrou, estourou a bolha. Estourei. Surtaram, falaram, como assim vai embora, minha filha? Você é a caçula. Eu falei, eu quero Neném ir embora. Da mãe. Aí meu pai virou pra minha mãe e falou assim, deixa ela fazer as provas, a Juliana não vai nem passar. Pois é, aí eu passei em primeiro lugar na Santa Casa, em quarto lugar na Unifesp, aí eu falei, pai, agora eu vou. Ele, como assim, minha filha? Agora é verdade? Eu falei, agora Pelo amor de Deus. E você tava com quantos anos? Eu ia fazer 19 anos. Meu Deus, era uma criança. Eu entrei muito cedo na faculdade, então tudo aconteceu muito rápido pra mim. E aí eu fiz a especialização na Unifesp, optei por fazer na Unifesp, aprendi muito. Qual departamento você fez na Unifesp? Eu fiquei com o Dr. Jardim. Lá pela DPAC. Pela DPAC, isso. Eu fiz pela pneuma, eu fiz pela fisiologia respiratória, que era após, na época, o nome era fisioterapia respiratória. Isso. E quem era que comandava era o Dr. Jardim. Então, eu tive uma base de reabilitação sensacional. O Dr. Jardim, ele é reabilitação na veia. Pois é, então assim,
Eu acho que isso fez com que eu amadurecesse um pouco mais esse meu sentimento desde aí. Quando eu saí da Unifesp, eu entrei na USP. Uau. E eu entrei no laboratório de fisiologia do exercício e fisiologia pulmonar então tá na USP. Por que você tem tudo isso de bagagem. Eu fiquei quase 11 anos como pesquisadora na USP e, paralelo a isso, eu ficava trabalhando. Porque na minha cabeça, naquela época, eu não poderia dissociar da clínica os meus conhecimentos como pesquisadora. E, na verdade, eu pensei certo, porque me deu uma base completamente diferenciada. A análise crítica, amadurecimento como profissional. E aí eu fui estudando direto. Sabe, Gil, uma coisa que a pandemia deixou isso muito claro, mas eu acho que isso está vindo cada vez mais à tona, é o quanto a gente consome mal ciência. Assim, a graduação prepara a gente, não prepara nada, né? Renata, e assim, a gente não sabe consumir ciência. Eu chorava, porque eu ia para todas as reuniões clínicas médicas e todo mundo lia muito bem os artigos científicos, interpretava muito bem, entendia muito bem estatística, e de repente eu olhava e falava assim, eu não sei nada do que eles estão falando. Jesus Cristo. Então, eu corri muito atrás para eu poder ter toda a interpretação que eles tinham, tanto que no meu laboratório eu era a única fisioterapeuta pesquisadora. Os fisioterapeutas do meu laboratório, que era um laboratório médico, eram técnicos do laboratório. Caramba. Ô, Ju, e tem uma coisa, nas universidades públicas, né? Eu não sei o quanto as pessoas, primeiro, não usam a universidade pública como deveriam usar. A universidade pública, ela é pública, né? Vamos combinar? Então, assim, ó, tem curso que você pode fazer lá, você pode ser ouvinte, mas as pessoas não passam na frente. Só que, assim, a universidade pública não pega na tua mão e te carrega. Não, de jeito então, nenhum. assim, se você não sabe ler artigo, isso é um problema. Vá você correr atrás do prejuízo. Resolva esse BO. Resolva, porque senão você vai estar numa reunião de discussão clínica que você vai sentir vergonha. Então, estava me incomodando estar num contexto de pensadores e eu não consegui conversar com eles. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Bora atrás do prejuízo. Então, eu fiz cursos de metodologia, diversos cursos de metodologia, de análise estatística, de leitura científica, em outros cursos de mestrado, como ouvinte. Para tentar, né? Para eu correr atrás desse prejuízo. Eu fiz isso e eu não me arrependo. O que aconteceu comigo foi muito legal, porque quando eu entrei, teve um certo preconceito por eu não ser médica. Eu também. No contexto onde só tinham médicos estudando. Isso. Então, no primeiro momento, entre aspas, a minha tese, ela ia ser inscrita pela Fisiopatologia Experimental com o Celso Carvalho, porque ele é fisioterapeuta. Sim. Então, eu ia entrar como mestrado. E aí, no meio disso tudo, o meu orientador me chamou e falou assim, você vai ficar aqui pela pneumologia da USP, você não vai mais pela fisiopato experimental, a sua tese não vai ser mestrado, você vai fazer doutorado direto. O que aconteceu comigo também. Então, o que aconteceu? Eu me formei, eu tinha 31 anos, quando eu peguei meu título de doutora, e eu era caçula da minha turma. Ninguém entende por que a gente é doutor e não era mestre, né? As pessoas não entendem. Mas como assim, né? E não existe uma necessidade documental. Não documental com relação a isso. A necessidade é de maturidade e de qualidade de pesquisa. Dedicação. Não tinha como eu concluir, nessa época eu estava já trabalhando no Einstein. Passei por diversos hospitais. O último hospital, penúltimo foi o Vila Alpina. E quando eu saí do Vila Alpina, eu falei, olha, eu só trabalho agora no Einstein, que é o último hospital que eu quero ir, depois eu escolho. E quando eu passei na entrevista do Einstein, a Raquel perguntou pra mim, por que eu devo te contratar e não os outros 100 que estão ali? Né? Aí eu virei pra ela e falei, porque eu escolhi estar aqui. Vai ser falha sua se você não me contratar pra sua equipe. Nossa, uma falha. Olha que máximo, viu? Você tá errando. E seria mesmo uma falha brutal, absurda dela. Então, assim, quando eu saí de lá e liguei pro meu marido e falei, olha, eu fui ousada. É claro que ela não vai passar, mas na hora eu me senti à vontade de falar isso. Que maravilha. Passaram algumas horas. E você tinha que suporte aqui em São Paulo? Famílias. Meu marido. Ah, tá. Você veio de Belém casada já. Não vi de Belém casada. Olha eu querendo saber da vida privada da professora, Eu conheci meu marido na especialização da Unifesp. Nós éramos colegas de turma e a gente morava na mesma república. Aí deu praticamente um mês de especialização e a gente já começou a namorar e depois já veio o noivado, tudo junto. Eu praticamente casei quando eu vim pra São Paulo. Que maravilha! Foi muito rápido. Porque é muito difícil, né, Ju? Você sair ali da tua bolha familiar, do teu conforto. Eu tinha tudo. Da tua todo mundo me dando segurança. Vim pra essa selva de pedra. São Paulo não é uma cidade
cidade amistosa. Não, e tu sabes que eu ouvi uma vez, eu fui no correio levar uma encomenda e um rapaz do correio virou pra mim, que tava lá assessorando lá a gente, falou assim, minha filha, São Paulo é uma cidade onde os filhos choram e os pais não vêm. Nossa, quase que eu peço um abraço pra ele na hora, começo a chorar desesperada. Vem cá, eu quero você na minha vida. É mais ou menos isso. É uma cidade extremamente difícil. Muito difícil. Então, assim... É uma cidade de oportunidades, mas é uma cidade que é muito solitária, né? É uma cidade de oportunidades porque você faz isso. Você tem que procurar oportunidade. Você tem que Não adianta achar que vai bater na porta. Não cai no colo. Então, às vezes as pessoas falam assim... Nossa, mas como que você já conseguiu isso? Eu falei, gente, eu ficava dedicada a full. Eu ficava 48 horas acordada, eu ficava lendo um monte de artigo científico. Eu tinha que me dedicar porque eu queria, porque eu tinha um objetivo. Ô, Ju, e você sabe que a gente escuta muito dos nossos alunos, agora a gente tem o nosso MBA e isso acaba trazendo outros assuntos aí à tona, né? E as pessoas, eu tô escutando muito de muita gente, essa coisa da estagnação na profissão, na profissão. Estagnação, essa é uma palavra que está acompanhando a gente desde o ano passado, né? Essa sensação de estagnação, e está mesmo estagnado. Mas é estagnado por culpa do profissional. Por isso que eu venho com a parte da autonomia, de tu chegares, de tu seres ousado, mas com conhecimento. A gente tá na área da saúde. Não vai falar besteira, né? Eu tenho que falar tudo baseado em evidência científica. Eu vou conversar de igual para igual. Então, assim, um profissional que não sabe falar nem o que está fazendo de resultado e não tem nenhum parâmetro numérico para atender seu paciente, que discussão clínica eu vou ter com esse indivíduo? É assustador, né? É triste. Nossa, então... e assim, a gente acaba, de alguma forma, não é somente você que sai menor numa discussão dessa, é a profissão. É a profissão. Então, assim, eu fico indignada quando aparece na mídia a fisioterapia sendo colocada como um momento de recreação. Isso. Ou respiro. Não vou nem falar de respiro, mas assim, momento de recreação. Não é momento de lazer. Fisioterapia é remédio. Fisioterapia tem uma dosagem específica. E os fisioterapeutas não sabem prescrever. Os fisioterapeutas não estão tomando propriedade disso. E aí falam em reconhecimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar realmente, é uma ressignificação, é uma estagnação, sim. Mas eu vejo que tem mais profissionais questionadores agora. Não, eu acho que deu um chacoalhão nos níveis de consciências aí. Eu acho que teve eu não sei o que aconteceu nos últimos 5 anos, eu venho sentindo, mas nos últimos 2 a coisa... Nossa! Mesma percepção. Né? As pessoas estão incomodadas a fazer diagonal do Cabot modificado. Isso, as pessoas estão incomodadas a fazer levantar e sentar. Porque assim, jogar né, bola, encher luva. Luva, pelo amor de Deus. Quem vem de hospital escola, de universidade pública, já tem essa vivência da fisioterapia como ciência do movimento na raiz, né? Então, assim, eu também sou da Unifesp e a gente, desde sempre, eu não lembro um dia da gente discutir na beira do leito, ai meu Deus, a secreção estava amarelada? Não, a gente não era sobre isso. Não era sobre isso. Nunca foi sobre isso. Justamente. E agora... para nas universidades, né, Ju? E eu acho que essa é a nossa importância. E é disso que eu queria falar com você agora. Porque, assim, a gente estuda e está ainda em ilhas de excelência, mas a ciência é arrogante, a academia é fechada. Fechadíssima. E não vive fechadíssima. E vive para ela mesma. E a gente, de alguma forma, você está se dispondo a colher aqui e trazer para cá. Ser ponte mesmo. né? Justamente isso. E aí você está num movimento diferente agora na tua carreira, porque você teve que assumir um papel aí protagonista de gestão. Justamente. Conta disso para nós. O cenário da mudança comportamental do fisioterapeuta que aconteceu em mim, da minha mudança mesmo, foi quando eu comecei a falar sobre prescrição clínica de exercício. Onde eu tomei uma propriedade diferenciada na minha profissão. Eu sou autônoma, eu sou exclusiva, você precisa de mim para conduzir a assistência do paciente. Porque ninguém faz o que você faz na UTI. Isso. Ninguém faz. Para de brigar por ato compartilhado, né? É assim, cada um no seu quadrado, literalmente, e todos se somam em prol do paciente. Exato. Condutas horizontalizadas. Então, assim, tem o movimento da eficiência hospitalista que tem tudo a ver com isso. São profissionais que se conversam em prol do paciente. Só que eu tenho indicadores. Isso. Eu tenho gestão, eu tenho uma lógica processual, eu tenho eficiência e eficácia nas condutas, eu tenho resultados.
E tem tudo a ver com o meu cenário de prescrição clínica do exercício, onde nenhuma conduta minha é baseada no achismo. Tudo que eu mostro é com cálculos numéricos, valores exatos, precisos. Tem um porquê de você estar fazendo. E você tem um resultado objetivo. E se você quiser a prova do que você fez, você ainda faz por porcentagem os resultados. Então, assim, tudo tem um racional. É eficaz a conduta. Então, quando a pessoa fala de treino aeróbio, não é um cicloergômetro onde eu não tenho um display, onde eu avalio a frequência do paciente pela oximetria. Pelo amor, né? Eu estou falando da avaliação de um treino aeróbio com o frequencímetro, então, com rotações específicas cadenciadas no display de um cicloergômetro. Aí eu vou para o lado da gestão. Nesse cenário inteiro aqui em São Paulo, acabou que hoje eu sou tenente da aeronáutica. Eu fui para um contexto militar. E por ter já uma percepção com relação a isso, de gerenciamento, de planejamento estratégico, desenvolvimento de projetos institucionais, eu acabei ficando muito pouco na assistência dentro do cenário da aeronáutica. Entendi. Agora, uma coisa que é muito importante, né, Ju? A tua gestão, ela se desenvolve baseada no teu conhecimento clínico. Clínico. Né? Não é conhecimento de um administrador. Não, é conhecimento né? clínico. E isso diferencia absurdamente. Muito. E foi isso que me diferenciou lá dentro. Eu conseguia ter uma percepção de melhorias internas que quem estava na administração, na alta administração e gestão não conseguia. Então, tudo que eu desenvolvi foi voltado para a minha expertise educacional, de projetos educacionais de educação permanente, que hoje eles vão ser implantados a nível nacional. Uau, Ju. E quem é referência é o HFASP, o hospital que eu tô. Então acabaram, só que eles também me acolheram e aceitaram um meio machista. É isso que eu ia perguntar agora. Você é uma mulher, né? Você é mãe. E esse cenário? Não teve impacto nenhum pra mim. Pelo conhecimento. Gente, conhecimento é libertador, absurdamente. Eu não tive restrição nenhuma de fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer no contexto militar. Então, eu como militar, graças a Deus, eu tive toda uma rede de suporte lá dentro. Eu tenho majores que estão comigo, eu tenho coronéis que sempre me apoiam nos projetos que eu inicio. E todos os projetos, graças a Deus, deram resultados muito positivos, tanto que eles estão sendo replicados a nível nacional como referência primária. Entendi. Então, a minha parte forte era a parte educacional, a parte de comunicação. Então, dentro desse contexto, eu implantei simulação realística, com avaliação de habilidades e competências com análise de coaching. O pessoal falava assim, nunca pensaram nisso. Eu falei, gente, nunca pensaram nisso em diversos locais. Né? Eu tinha como referência o Einstein, o último hospital que eu trabalhei, onde até mesmo no Einstein, o que eu consegui implantar na FAB não era feito dessa forma, porque eu não tinha um coach avaliando comportamento. Gente, isso é sensacional, pelo amor de Deus, técnica. Olha o tamanho disso. Então, era um olhar diferenciado, justamente porque eu tive uma base como pesquisadora, eu tive uma base como atuante na clínica, como fisioterapeuta assistencial. Eu acho esse tripé, assim, né? Pesquisa, educação e assistência. Aí você é um gestor absurdo, né? Porque daí você vai para essa quarta via. A última formação é justamente essa, gestão de projetos. Então, como gestora de projetos, hoje eu tenho muito mais maturidade, porque eu aprendi a terminologia de algo que eu já fazia. E ainda tem uma questão, né, Ju? Porque você vai transicionar no meio da saúde, só que no meio corporativo. Porque justamente. As pessoas, né? A gente, trata o paciente como amorzinho. A gente tava falando aqui, né? A gente trata a saúde como uma coisa fofa. O gestor, ele trata como números, é um negócio. Justamente. E mesmo sendo de um hospital militar, é um negócio. E eu acho que eu sempre fui um pouco mais fria pra esse lado. Eu tinha uma certa resistência de tratar o paciente assim, sabe? Mas assim, isso é uma coisa muito legal, Ju, porque você transformou a clínica em números e esses números dão indicadores para mostrar negócios. # sejam prescritores do tratamento não farmacológico. Ponto final. Ponto final, é número. Em qualquer lugar que você vai trabalhar é número, é uma empresa. Exatamente. É uma empresa que você vai gerar resultado. Então, assim, o fisioterapeuta... E isso é por amor, viu, gente? Isso é amor. Isso é amor. Eu amo não é ficar lá abraçandinho, a minha profissão, assim.
que eu estava incomodada com a estagnação, utilizando a palavra que você tinha, que ela estava, porque eu sei qual é o nosso potencial. E o nosso potencial, ele estava camuflado numa zona de conforto que nós estávamos. E tudo bem, fisioterapeuta adora levar recusa. É -1 para atender. Que pensamento antiquado. Absurdo. Eu tive numa outra cidade aí algum tempo, agora há pouco, e eles estavam me contando que a TO tá assumindo o papel de prescrever órtese na UTI. E eles estavam felizes porque era uma coisa a menos pro físico, porque eles têm 10 leitos para cada um, então eles não podiam ficar também se preocupando com isso. Eu falei, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Não tô falando que a TO não tem que prescrever órtese, não é nada disso. Agora, vocês estão entendendo? Por exemplo, a medicina não perde nada, a reserva de mercado deles é absurda. E aí vocês estão deixando, eles pararam para pensar. Falei, pois é, gente, vocês estão entendendo do que nós estamos falando? É a mesma coisa quando eu falo que quando eu dou aula numa pós-graduação de fisiologia hospitalar e eu tenho 130 educadores físicos e 20 fisioterapeutas, então, é disso que eu tô falando. Isso é assustador. Quando a gente pega a reabilitação cardíaca do INCOR, por exemplo, ou do hospital... O Negrão! Detona! Era disso que eu ia falar. Então, assim, quem lê artigo científico de fisiologia e de reabilitação cardíaca... Se não leu o Negrão, você não leu fisiologia. Você não leu. Você não leu atividade barorreflexa. Lá o laboratório domina. E é justamente isso. Vão falar de resposta vagal, vão estar falando de isquemia para poder ganhar resistência muscular. E o fisioterapeuta vem para mim e tá reclamando porque ainda não tem um ventilômetro. Não é assustador? Eu falo, gente, o ventilômetro, é cufômetro, é uma movie chair, é um frequencímetro, é um cicloergômetro. Mas o meu serviço não compra. O que eu posso fazer com isso? Agora, se você não traz indicadores, se você não traz ciência, você não convence a gestão, né, Ju? Porque quando a gente fala de indicadores, indo para uma parte mais processual, os indicadores da fisioterapia são todos vinculados com o da enfermagem. Ele não tem um indicador único que mostra a eficiência da reabilitação no contexto de tratamento. Então já começa daí. Como é que o fisioterapeuta, como equipe, prediz que ele tem uma eficiência assistencial ao ponto de aumentar a rotatividade de leito e gerar menos custos e aumentar lucro? Né? É uma empresa. Isso é muito claro na cabeça de um gestor e de um administrador. Então, o que a gente precisa? Indicador. Primeira coisa, estratificação de fase funcional. Quem é mobilização, quem é reabilitação? Quais os recursos eu preciso? Rotatividade de leito com marcos funcionais. Isso é da fisioterapia e da equipe inteira. Mobilização é todo mundo. É, exatamente. Então, assim, não adianta, o paciente saiu do leito com 2 dias. Ok, sons, PERM, qual mais você quer? IMS, qual você quer mais? EMU, é de todo mundo. Inclusive, a maioria das escalas funcionais foi feita para equipe médica, enfermagem e... como é que eles trazem? Saúde auxiliar. Exatamente. A saúde auxiliar. E fora do Brasil, tem muitos lugares que não tem a figura do fisioterapeuta, né? E aí tem, às vezes, a enfermagem especializada em reabilitação. Pois é. Enfim, então, assim, é uma... E aqui nós somos profissionais completos. Autônomos, com atos privativos, inclusive, só que a gente não eu acho que não sabe mesmo, eu acho que desconhece mesmo, eu acho que é falta de conhecimento mesmo. Acho. Mas eu acho, Ju, que essa questão de o médico não deixa, a equipe não quer, o hospital não compra, traz alguns, digamos assim, algumas vantagens. Porque daí você não tem que se preocupar, a responsabilidade não é sua mais. Então, acaba, de alguma forma... na verdade, né, o vitimismo traz lucros. Mas isso eu acho que é justamente a falta de maturidade. Eu acho que esse movimento que está acontecendo, eu fico feliz em participar desse processo. Muito, pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente está viva agora. Eu acho que isso é uma evolução da nossa profissão. Sim. Eu acho que nós estamos fazendo um movimento que está marcando e mudando a nossa profissão. Eu vou falar hoje, gente, enchendo a minha bola. E é claro, a fisioterapia que me deu toda a oportunidade. Mas assim, hoje eu recebi 2 ligações para fazer cadastro como o meu livro de leitura obrigatória em faculdade. É sobre isso que a gente tem que falar. Sabe? Eu fiquei extremamente feliz e honrada se você for procurar... disso. Não, e é necessário, porque se você for procurar na literatura, que livro que nós temos que fala de prescrição clínica com dose, com definições muito precisas, com especificações, enfim... Não tem. Com aparato. É o teu. Não tem na tem. literatura. É isso mesmo. Esse livro é um compilado de informações, de um racional, de uma metodologia
metodologia que eu acabei desenvolvendo para pessoa chegar num guia prático. Isso. E eu acho legal que as pessoas, quando leem o livro, elas têm essa ideia que eu queria passar mesmo. É um guia prático, é um conteúdo onde você desenvolve todo um racional. E hoje, no final do dia, eu recebi uma foto de uma evolução falando assim, professora, frutos do seu curso. Uau, uma evolução da não fisioterapia não tem tamanho, com teste funcional, com grau de força muscular, com estratificação de risco, com metas em curto prazo. Então, assim, isso é fisioterapia. Nós somos reabilitadores, devolvemos eu lembro função. que na época que eu fazia faculdade, eu ficava escutando passagem de plantão, daí falava, o paciente tá com nora de quanto, do buta não sei quanto, e eu ficava pensando, mas por que eu tenho que saber isso? Não. Porque, assim, as pessoas falavam, mas elas não tinham noção do motivo que elas estavam falando. Estavam passando números aleatórios, né? Nossa, tinha passagem de plantão que demorava 40 minutos, a pessoa lia todos os exames. Agora, por que ela tem que saber que o potássio tá alto, que tá baixo? Por que ela tem que olhar eletrólitos? Isso não tinha... Aí eu perguntava pra preceptora, ela também não sabia me responder. E aí, assim, isso me deu muita consciência clínica. E também por estar muito próximo de médico, isso acaba mudando um pouco a nossa visão. A nossa visão. Uma pena. Porque, assim, a gente talvez seja a primeira geração que consegue fazer essa conexão um pouco mais clara. Tem gente muito boa, mas ainda não conseguiu abranger o mercado como um todo, né? E isso é muito assustador. E o livro, ele traz essa clareza e, assim, professores, pelo amor de Deus, leiam. Leitura obrigatória. Não tem como ser diferente, e uma coisa, assim, que me angustia, porque a gente tem lá as pop stars, né, da fisioterapia. Não tô falando que ventilação mecânica não é importante, que não é invasiva. Claro que é. Mas, assim, um livro de ventilação vende como água e é ato compartilhado com vários membros da equipe. E eu, de novo, não tô subestimando. Ventilação é extremamente importante. Agora, a gente não entendeu ainda que ventilação é uma atribuição do fisioterapeuta, porque ela é mecânica, né? Porque ela é movimento. Porque a gente não atua em parênquima. Pois é. E aí, a ventilação mecânica é o início de uma prescrição num cenário de maior complexidade clínica. Mas e depois? E depois o fisioterapeuta não sabe o que fazer. O fisioterapeuta, na maioria das vezes, a grande massa, tira o paciente do leito, coloca na poltrona e considera isso como um atendimento de fisioterapia. Fisioterapia não é isso, gente. Fisioterapia é muito mais do que isso. Eu tenho recursos. Eu acho que tem pessoas que ainda têm aquela mentalidade que eu preciso das minhas próprias mãos, por isso eu não preciso ter recurso. O fisioterapeuta tem que ser criativo. Mas para medir uma pressão, eu não preciso de um esfíngmo. Para auscultar, eu não preciso de esteto. Algum cirurgião entra no centro cirúrgico sem ter fio para ele suturar e bisturi para ele cortar? No mínimo, campo estéreo. Campo estéreo. Não entra. Vai fazer diálise sem equipamento de diálise. Sem máquina. Vai entubar um paciente sem um ventilador. Pois é. Então, por que o fisioterapeuta não tem que ter recurso? Então, assim, gestores, acordem para isso, para vocês mudarem. Vocês estão num topo de um cenário que vocês vão gerir uns 40 profissionais. Sim. Isso auxilia na valorização, isso cresce a nossa profissão. Briguem por isso. E assim, né? Quando cresce para um, cresce para todo mundo, pois gente. Você nunca vai crescer sozinho. A sensação que eu tenho é que, às vezes, os gestores também não sabem por onde ir. Não, mas esse que é o grande problema mesmo. Os gestores também estão um pouco perdidos. Quais indicadores? Como que eu chego? Porque eles também não tiveram essa formação. A nossa base de fisiologia do exercício, a nossa base de exercício, de prescrição de exercício é péssima. É péssima. Né? Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer fisiologia do exercício e eu fiz prescrição de exercício porque eu não sabia isolar grupo muscular para fazer treino. Era uma coisa louca. E eu via o pessoal da educação física sabendo fazer. Eu falava, gente, mas eu não sei, como assim? Preciso entender disso. Mas eu, né, dentro de um contexto de universidade pública, você tem uma noção melhor que a gente é cientista do movimento. Ô, Ju, deixa eu aproveitar. Você fala sempre de valores, de indicadores. Fala um pouco disso. Quando você fala de bases para a prescrição clínica do exercício, pautada em números, aí o pessoal fala, mas que continha que ela tá falando, gente? Sobre o que é... Fala desse alicerce. Então, isso. Tá. Pra tu teres uma base boa, primária, pra tu prescreveres exercício, primeiro tu tens que ter... adoro. Gente, é lindo de morrer. Tu tens que ter conhecimento sobre as ferramentas. Então, assim, não adianta eu querer ser prescritor se eu não conhecer questionários subjetivos, questionários de risco, escalas funcionais.
exercício, treino resistido, treino aeróbio, cálculos. Então, vamos fazer um racional de uma base. O que eu preciso? Eu preciso saber sobre anamnese. Como era meu indivíduo funcionalmente prévio? Antes do evento que eu encontrei com ele, eu tenho que entender da funcionalidade dele. A anamnese não é somente o estado que ele tá naquele momento, que muitas vezes a nossa avaliação ela é muito rasa. Eu vejo meu indivíduo naquele momento, já evoluo, falo escrevo a hipótese diagnóstica, os antecedentes, medicação que faz uso e pronto. A anamnese não é isso, gente. Eu preciso entender mais profundamente como era aquele indivíduo antes de eu encontrá-lo. Qual era a funcionalidade dele, qual era o grau de dependência dele. Isso é primário. Depois eu venho para os questionários. Qual é o contexto que eu tô? O contexto de terapia intensiva, pacientes mais graves, eu vou pensar no PERM. Uma UTI cirúrgica, eu vou pensar num SONS. Uma UTI de alta rotatividade, eu vou pensar no alto nível de mobilidade. Então, cada um tem uma escala específica que vai te direcionar para o perfil que tu atende. Depois do questionário funcional, você já tem como fazer ponto de corte se o paciente está em fase de mobilização e reabilitação. Ju, eu ainda não tenho habilidade para isso. Tudo bem, você vai para o grau de força muscular primário. Não existe um fisioterapeuta não saber avaliar grau de força muscular. Assustador, né, Ju? E aí, avaliou o grau de força muscular, estratificou mobilização, reabilitação. Quais são os recursos? Mobilização, eu vou pensar em prancha ortostática, em eletroestimulação. Vou pensar em ganhos funcionais com o paciente, marcos funcionais. Ju, me dá uma dica aí de uma escala que fale sobre marcos funcionais, porque eu não tenho habilidade. Você vai utilizar a EMU. A EMU, ela descreve para você passar os marcos funcionais. Então, quem nunca colocou um paciente numa poltrona sentado, no leito, com os membros pendentes sentado, todo amarrado, que o paciente ficava despingolado e você todo tinha que ajustar todo torto. Por que isso? Porque ele precisava antes ganhar força de tronco, equilíbrio de tronco, ele tinha que fazer rolar, transferência, ponte. Pulam-se etapas na avaliação e na evolução funcional do paciente. Então, paciente mobilização, meu foco é ganho de função. Qual outro recurso eu posso estar utilizando? Tudo que for passivo, tudo que for assistido. Nesse caso, eu posso utilizar a Teraband, que é uma carga que proporciona uma resistência que é maior que o corpo, mas não é conhecida. Depois disso, é reabilitação, cálculo matemático. Aí vai entrar cálculo de RM, repetição máxima aproximada ou estimada, que é utilizando os recursos que a gente tem, subcargas e subrepetições. Eu preciso saber fazer o cálculo da frequência cardíaca estimada para o paciente, a máxima, que é aquela equação não tem um geral. Né? É a equação geral que vai me predizer se o meu teste funcional foi submáximo ou se foi máximo. Ju, qual a importância que isso tem? Você está no contexto clínico, você tem uma doença exacerbada que ele está em fase de tratamento. E se você souber prescrever, você diminui fármaco e otimiza melhor a clínica do seu paciente. Infinitamente. Então, você tem que saber prescrever um treino. Então, não é um teste de sentar e levantar. Você tem que conhecer os testes funcionais. Hoje eu tenho o teste de sentar e levantar, que é um teste de potência de membros inferiores. E as pessoas me perguntam, eu posso prescrever pela variação da frequência cardíaca do teste de 1 minuto? Não. Por quê? Para que eu consiga prescrever, ele tem que fazer atividades de 2 minutos para cima. 1 minuto eu não prescrevo nada. Ô Ju, só um parênteses nisso que você tá falando, que acabou me chamando a atenção. Eu faço um ambulatório de risco cirúrgico lá da Unifesp, né? A gente tá até fazendo uma série chama Fisioterapia em Risco, que eu conto os casos mais escabrosos lá do risco. E assim, para mostrar o quanto a fisioterapia é atuante, a gente barra a cirurgia, né? A gente segura a cirurgia por funcionalidade. Então, olha que massa. Não, a avaliação manda pra físio. E aí, o que vocês acham? Porque tem paciente que não tem, que a gente sabe que vai complicar no pós-operatório por conta de funcionalidade. E às vezes, a gente teve um caso muito emblemático, eu até contei, que assim, a gente não conseguia avaliar a funcionalidade porque ela tinha uma angina flutuante. Era uma angina que não estava bem determinada, a cardio não queria avaliar, era uma ressecção de pulmão. Não tinha tempo, porque a gente fica correndo contra o tumor, né? Então, precisa liberar. Falei, gente, mas não dá para liberar sem uma avaliação funcional aqui, enfim. Claro. Todos os preditores dela, o ASA liberava, mas os preditores dela de complicação pós-operatória eram muito altas. E aí, nesse contexto, eu falei, gente, se a gente não avalia funcionalidade, nós vamos ter que avaliar grau de fragilidade. Perfeito. Vamos pro extremo, porque... Perfeito! Né? E aí, isso que eu ia te perguntar. A gente aplica isso na UTI, não é? Né? Total! Aplica isso na UTI, isso é perfeito. O que você identificou? Você identificou uma limitação, uma gravidade e buscou uma ferramenta para te favorecer função prognóstica.
Não é? E aí esse não deu pra operar. Porque assim, por mais que... Só que dá um prazo pra nós, né? Ó, vocês têm 2 semanas pra dar jeito nessa paciente, pra ganhar funcionalidade para ir pra cirurgia, porque o tumor tá crescendo. E aí, físio se vira, nutrição se vira. Pois é, mas aí, se todo mundo nesse cenário prescreve, sabe que eu preciso de 6 contatos com o paciente, todo mundo entra otimizado. Aí, o que acontece? Essa é uma situação onde eu tenho profissionais totalmente alinhados. Exato. Que vão trabalhar em prol daquele paciente pra meta dele é cirúrgica. Isso, é isso. Mas isso é uma exceção. Mas é o que eu falei, é o único ambulatório de pré-operatório que a gente tem aí. É uma exceção. É uma exceção. Isso deveria ser rotina. É uma angústia, né? É o que eu falo, isso tem que ser rotina. Avaliar sarcopenia é responsabilidade nossa. Como que eu atendo e não tenho um dinamômetro? Não é? Tanto que, dentro do científico, como é que eu trato sarcopenia, treino resistido e estímulo para as estruturas locomotoras sem nenhum tratamento farmacológico? E aí? Não é? O que é estrutura locomotora? E agora? E a mesma coisa, o tratamento farmacológico sem abordagem, né, Ju? Porque eu posso, por exemplo, anabolizar o paciente se eu não impor carga. Adiantou o que você dá testosterona para ele? Nada, que é muito comum com paciente com caquexia, paciente com DPOC, paciente com ICC. Exato. E aí? Me mandaram até uma pergunta esses dias pelo Instagram. Mas, professora, o que a senhora acha de anabolização de DPOC? Eu falei, depende. Isso não é, isso assim, não é assim, ó. O DPOC tem que ser anabolizado. Né? E é o que você está falando, a individualização. Você calcula, você avalia. Como que você vai intervir depois da anabolização? Porque você está tomando um fármaco ali para potencializar mecânica. Né? E qual é o estímulo que você está dando? É que nem quando eu falo, gente, você tem que conversar com o nutricionista. Que loucura é essa, né, a gente não conversar com o nutricionista? Como que não tem uma interação? Você tá treinando força para desmame ventilatório, tá bom, já que o pessoal gosta tanto de falar de desmame e não contou pro nutricionista. É segredo, não pode contar. É quase isso. Então, assim, eu não entendo por que as pessoas têm dificuldade disso. Desse compartilhar mesmo de informações. Semana passada, a gente teve uma discussão clínica lá no hospital, onde teve uma briga entre o terapeuta ocupacional e o médico. Porque o terapeuta ocupacional entrou no quarto, avaliou e viu que o paciente, ele tomava banho de cadeira e foi contar lá, porque ela fez uma adaptação na cadeira para favorecer a funcionalidade do paciente dentro de um cenário que ela está treinando de autocuidado. Gente, isso é função. Necessário, né? Básico. O médico falou que o paciente era acamado. Ai, meu Senhor, Jesus. E bateu firme. E qual foi a palavra que ficou para a equipe da enfermagem? A do médico. A do médico. E por que isso acontece? Por uma fragilidade nossa de comunicação, de postura. Sim. Porque se ela tivesse... se você traz indicadores, aí agora é o que você fala. Se você traz aí a sua avaliação... Olha aqui, ó, minha ferramenta... Aqui é um exemplo básico. Não sou eu que tô falando. Né? Não sou eu não, viu? Aqui, ó, tá aqui. Da mesma forma que você prescreve droga vasoativa, né, de acordo com a pressão arterial média, eu tô falando que a funcionalidade desse paciente é essa porque eu tenho essa ferramenta, né, Ju? É justamente isso. É disso que eu tô falando. É de métrica, de ferramentas validadas, de variáveis quantificáveis, reprodutíveis. Fisioterapeuta é um dos poucos profissionais... Não, de uma maneira geral, né? A maioria dos profissionais do cenário de reabilitação, bora abrir assim pra deixar o negócio bem amplo. É isso. Não tem uma terapia com continuidade. Cada profissional faz o que quer de acordo com a sua experiência sobre aquela situação clínica. Pode até discutir, trocar umas figurinhas. Mas eu não tenho uma continuidade assistencial. E como é que eu quero um resultado de volume e exposição coeso? Por isso que nos artigos científicos sempre vem no final limitação de estudo. Viés do não sei o quê. Viés do não sei o quê, comparação de não sei o quê. Necessidade de mais estudos, eu quero morrer quando eu vejo isso. Porque é muito frágil o que a gente faz. Ô, Ju, e parece que a gente tá criticando a nossa profissão, né? E não é a nossa profissão. É a forma de condução dos profissionais, pelo amor de Deus. Claro. Porque já vieram me falar, você fala mal da física, por que você fez? Gente, eu amo a fisioterapia. E é por isso que nós estamos defendendo aqui. A gente ama tanto que a gente quer que vocês virem essa chave, vocês mudem. E sejam protagonistas de fato. De fato, a nossa profissão é muito maior do que ela tem sido exposta. A Forbes, já em 2019, antes da pandemia, já falava que a fisioterapia era uma das profissões do futuro. Né? Então, assim, porque estava falando, era um artigo que falava quais profissões iam acabar e quais profissões continuariam. E aí eles colocam a fisioterapia como 4ª profissão do futuro. Mas aí embaixo vem a descrição dos porquês. E o porquê é
O exercício cada vez mais vem sendo estudado como remédio e o fisioterapeuta é o cara que tem base patológica, base da doença e a base do exercício. Portanto, a gente está falando de um cara que precisa entender como tirar da doença, levar até a funcionalidade e depois continuar. E isso só vai acontecer se você, meu caro colega fisioterapeuta, for prescritor do tratamento não farmacológico. Senão, tu vais virar técnico. Juiz, tu vais pra virar técnico. Juiz me angustia absurdamente. Somos nível superior, a gente tem que ter um racional sobre a clínica. E quando a gente discute sobre isso, aí volta para aquele... Por que a gente aprendeu uma série de 10? Por que todo mundo, a grande massa... Gente, vim lá do norte estudar aqui no sudeste. Quando eu cheguei aqui, era uma série de 10, 3 séries de 10. Sempre. Por que nós aprendemos assim? Se a variação é tão ampla. Quem tirou essa série? Da onde saiu 3 de 10? Saiu 3 de 10? É cabalístico o número? Será que é algum número aí espiritual? Nossa, eu não sabia assim, não. Né? Mas assim, percebestes a diferença? Agora não, a gente se questiona por que uma série de 10? Por que 3 séries de 10? Eu tenho uma dose específica que ela vai se somar com a frequência de exposição e vai me dar um resultado eficiente, que vai reproduzir no indicador de uma eficiência do trabalho da minha equipe. Eu consigo analisar a minha equipe da fisioterapia mediante a isso. Eu consigo reverter isso em dados, onde eu vou reduzir custos. Eu tenho que pensar numa projeção de planejamento terapêutico já focado em deshospitalização. O paciente internou, eu tenho que focar na alta dele. Como é que eu vou devolver ele para a sociedade? Porque até o conceito de PIX mais atual aumentou. Antes a gente tinha sequelas de 5 anos, agora as sequelas são de 9 anos. Não é? Isso é culpa o quê? Nossa, nós somos profissionais que estamos perdendo o time de reabilitar enquanto o paciente está internado. Isso é muito grave, né? Porque os impactos que a gente tem social... A gente fala de custos só hospitalares, que é o que a gente consegue visualizar. Mas e o custo social disso, né? Imensurável. Olha o tamanho da repercussão Imensurável. E aí, né, Ju, quando você consegue transformar isso em indicadores, você mostra, você fala assim, olha, sabe quanto custa o manovacômetro? É nada. É isso! É disso que eu falo. As pessoas, elas têm que entender o novo posicionamento do fisioterapeuta. Essa nova visão. E não é no grito, né? É na ciência articulada, né? Claro, eu estou comprovando para você que a minha eficiência, eu preciso de ter recursos. A partir do momento que tu fazes todo o gerenciamento disso, gente, ninguém segura a fisioterapia. E não tem como você contestar, né? Porque, assim, contra números não há... Não há argumentos. E ainda tem mais. Um outro indício que a nossa profissão é tão do futuro, por que está crescendo os hospitais de transição? Né? Por que eles estão em ascensão? Não é? Essa questão de deshospitalização cada vez maior, mais falada, né? Comentada. Isso. Um movimento que está acontecendo no sul do país muito forte, que é a eficiência hospitalista, que é uma profissão que nos Estados Unidos, há 3 anos consecutivos, está batendo mais de 800%. Nossa. Não tem fisioterapeuta. E É quando eu questionei, eu faço parte da sociedade de eficiência hospitalista, eu entrei em contato, falei com um dos administradores e perguntei por que não tem um fisioterapeuta. Fisioterapeuta não tem indicador. Eles trabalham tudo com indicadores, com fluxo, com gerenciamento. E aí você falou, tem sim. Eu fiquei enlouquecida, pedi uma oportunidade, inclusive, de fazer apresentações para eles, para mostrar que a equipe da fisioterapia tem indicador sim, não é um cenário de subjetividade. Então, eles têm um engenheiro, um administrador, enfermeiros e médicos. E não tem físico. E não tem fisioterapeuta. Como é que eu vou pensar em eficiência hospitalista? Mas aí tu tiras e para e fala, mas eu entendo por que eles claro. agem assim. Como é que é? Reconhecimento só vem com conhecimento, né? Então não dá pra você fazer a pessoa engolir goela abaixo, não é bagunçado. Não é bagunçado. Então, pessoal, tem que virar a chavinha. Nós somos prescritores do tratamento não farmacológico do paciente. Eu não quero me igualar ao médico. Eu não tinha feito medicina, gente. É isso que eu ia falar, porque cada profissão no seu quadrado. Eu amo ser fisioterapeuta. Isso, exatamente. Eu adoro ser reconhecida pelo que eu faço. Eu dou pouquíssimo plantão hoje, mas quando eu chego no plantão, eu adoro aquele reconhecimento que as pessoas falam, porra! Que bom que é você. Lá eu sou a Nascimento, né? Então,
porra, hoje é a Tenente Nascimento. Eu adoro, porque é um reconhecimento da minha equipe pela eficiência e o resultado que eu entrego do meu trabalho. E com o livro, é um treino para vocês adquirirem essa habilidade de prescritores do tratamento não farmacológico. Isso faz parte da nossa profissão. Nós nos responsabilizamos por fazer isso para os nossos pacientes. Claro. E ele é um direcionador. Então, assim, a gente tem que vincular a clínica, eu tenho que saber muito a clínica, a fisiopatologia, eu tenho que entender a leitura do sinal que o meu paciente está passando para mim. É uma arquitetura ali, né? Você articula muitos saberes. Perfeitamente colocado. Então, assim, eu tive no último plantão que eu dei, eu peguei um caso clínico de um paciente com uma neoplasia pericárdio. E ele tava... Nossa, que raro, né? Raríssimo. E ele foi pra lá, não foi pelo controle da neoplasia, ele foi pra lá porque ele estava ficando anêmico. Ele foi pra controle da anemia dele. E aí pediram pra eu avaliar. Paciente sem condição clínica nenhuma de ser avaliado, porque ele estava instável hemodinamicamente. O paciente já estava com aumento de trabalho respiratório. Eu tenho que saber o meu limite. Quando eu prescrevo, não é somente avaliar porque um outro profissional pediu. Claro. É você avaliar e entender que ele não tem condições de ser submetido a nenhuma avaliação dinâmica. Porque queriam dar alta para ele. Meu Deus! E eu falei, esse paciente está evoluindo com piora clínica. É um paciente que tem que sair do cenário de semi-intensiva, ir para um contexto de UTI, onde ele vai ser mais bem observado. Ele vai sendo acompanhamento muito mais próximo por conta do monitoramento. E aí? 7 dias depois, óbito do paciente. Ô, Ju, que triste. Ju, você falando assim, é uma sensação que a gente tem primeiro, assim, de respiro. Falar, ai, meu Deus, graças a Deus, eu acho que tem salvação, né? Então, isso é de verdade, é um respiro mesmo, assim. Acho que todos os profissionais que têm consciência, quando te escuta falar, fala, nossa, gente, tem jeito, tem salvação. Agora, a gente sabe que para você chegar no nível que você chegou hoje, sendo autora de livros, sendo a autoridade que você é, indicando um UTI. As pessoas acham que quem indica UTI é só o médico. Enfim, entre outras coisas, não foi só um mar de rosas. Não foi lindo. Parece que foi lindo, né? Parece que você chegou e deu tudo certo e você fez, aconteceu. Conta aí, pelo menos, gente, só pra vocês terem uma ideia, percalços. eu não gosto hoje de pão. Eu passei 1 ano da minha vida almoçando pão com manteiga, porque era a única coisa que dava pra eu comer no intervalo de eu sair da USP e ir pra Prevent Senior. Era a única coisa que dava pra eu comer no intervalo dentro do metrô. Meu Deus. Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, não. Você tem que ter foco. Foram muitas horas de sono. Foram muitos momentos de abdicação você tem que da minha abrir mão família. de algumas coisas pra ter outras, Meu marido né? teve que ter muita paciência. E, graças a Deus, ele sempre me apoiou. Mas, assim, tive que abrir mão de encontros com família, de sair com os meus amigos, porque eu tava focada em algumas ações minhas e alguns objetivos que eu tracei pra minha vida. E assim, eu sou muito determinada pra fazer, eu vou fazer. O que hoje eu me encontro numa posição que você também se encontra, que hoje, graças a Deus, a gente não aceita tudo que agora estão propondo. Exatamente, a gente já consegue começa triar, né? Você tem essa condição. Tem essa condição de triar, mas essa condição, eu vejo ela como uma maturidade nossa. Isso. Uma maturidade profissional. Só retorno, né? E eu falo para os alunos, quando tem uma oportunidade de emprego e não tem ainda um bom retorno salarial, e você está se inserindo no mercado, eu falo, aceite. É necessário você treinar, né? Você precisa aprender. Aceite. Isso. Mesmo que você fale, eu não estou me sentindo valorizada, eu falei, aceite. A possibilidade de você aprender, a possibilidade de você fazer network. Amizade é tudo. Tu não vai em lugar nenhum sozinha. Gente, uma andorinha não faz verão. Não mesmo. É não clássico mesmo. isso. Mas juntos a gente é mais forte, juntos vamos mais longe. Juntos a gente alcança locais onde a gente nem imaginava. Eu fico muito angustiada com essa sensação que eu tenho, às vezes, com alguns profissionais, dele querer ser indispensável, ele ser indispensável. E não é sobre isso, é a profissão que tem que ser indispensável. Né? Então, assim, você concentra o conhecimento em você, você não amplia para a equipe, e aí, tá bom, morre em você também. Né? Então, gente, não é questão só de generosidade, é uma questão de inteligência. Inteligência, por isso que eu falo... Cada pessoa que faz o meu curso, eu falo pra ela, você é disseminador. Você tem por obrigação... Agora, você não tá na ignorância a mais, expandir o que você acabou de ter conhecimento.
Exato. Eu não aceito mais encontrar com você no mercado de trabalho e você não dominar o assunto, porque eu te dei a oportunidade de discutir, de ler sobre temas atuais e de estar tendo um primeiro contato em treinar uma habilidade onde a gente não foi treinado. Exato. Você ter a habilidade de prescrever, que foi como tu dissestes. O que adianta eu ter um HB de 6,5? O que isso vai refletir para mim? Para o paciente? Poxa, é um paciente que vai ficar muito mais sintomático. Mas esse paciente pode fazer exercício? Deve. Pelo amor de Deus. Quais ferramentas eu posso avaliá-lo? Poxa, se é um paciente que está mais sintomático, eu vou fazer cicloergômetro de membro superior? Não. Eu vou pegar para grandes grupos musculares. Pequenos grupos musculares vão aumentar a resistência, a percepção de cansaço vai ser maior e a alteração hemodinâmica também. Treino de membros inferiores, treino resistido e não aeróbio. Você começa a selecionar e fazer a inclusão da sua terapia em todos os contextos clínicos. Mas com a junção dos saberes. Então, assim, não adianta também eu só ler o meu livro. Isso. Não adianta. Eu preciso ter bases para poder estar fazendo essa isso. coisa assim, você falou uma coisa agora extremamente importante. A interpretação do exame, de acordo com a formação profissional, ela é diferente, né? Porque pro médico, o HB, eu vou transfundir, né? Pro nutricionista, ele vai prescrever, sei lá, um negócio lá que aumenta ferro. É. E pra gente, então assim... E o fisioterapeuta recusa atendimento. O paciente tá com a HB baixo. Então é sobre isso. Ô Ju, e aí assim, eu acho que além das questões pessoais, quais objeções, que sofrimentos mais você teve dentro do contexto profissional mesmo? E aí assim, você vem, a gente já comentou sobre isso, aí de um local absolutamente, eu não sei se é machista ou masculino, acho que os dois. Eu acho que uma mescla hoje dos passa mais dois. uma transição, porque o nosso efetivo militar hoje é predominante feminino. Então, eu entrei num bom momento entendi. no contexto militar. Mas é um meio, sim, ainda machista. Mas o predomínio hoje é mais feminino. Nós estamos dominando. Não tem como não ter, né? A sobre mulherada é espetáculo. Espetáculo, exatamente. E mulher, quando resolve fazer, faz mesmo, né? A gente não galinha, não. A gente não fica no caminho do meio. Não, e é exatamente porque eu acho importante falar de tudo que você passou, porque as pessoas que têm aquela sensação de eu não consigo, você tá falando com uma pessoa que é um ser humano, que também tem as suas necessidades, que também tem os seus sonhos, que também tem um monte de outras coisas que teve que abrir mão e que deve ter passado por um monte de horas que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, gente, quero ir embora, né? Até hoje, eu me encontro em algumas situações e falo, o que é o que eu estou fazendo? Eu estou há 30 horas acordada. Não é? Pra que isso? É foco, é maturidade profissional. São as escolhas que tu fazes para tu colheres no futuro. Não é algo imediatista, é uma crescente. Então, assim, você tem um olhar do futuro, do posicionamento que você quer ter como profissional. Ter essa noção de curto, médio e longo prazo. O que eu quero, isso fica muito mais fácil pra gente. Por isso que hoje a gente tria as nossas escolhas. Então, quando a gente faz um desenvolvimento de um racional, e eu faço paralelismo com a evolução clínica do paciente, eu tenho que ter um resultado final. E hoje as nossas escolhas são pautadas nos resultados. O que eu quero pra mim? Onde que eu me encontro nesse momento? Qual é a minha projeção? É essa a visão que eu tenho. Então, dentro de um contexto de planejamento estratégico, de projetos, é isso que eu faço. Quais são as minhas projeções? Qual foi meu resultado? Hoje o meu resultado é nível nacional. Mas antes eu passei por várias situações que me incomodavam. Me incomodava muito. Eu sempre fui muito ousada. Isso é fato. Então, assim, uma mulher que não fosse ousada não chegaria onde você chegou, pelo amor de Deus. Despercebida, tipo, no plantão e ninguém sabia de onde eu sou. Já muda meu sotaque. As pessoas já chegavam e perguntavam, de onde tu és? É carioca? Não, é de onde você é. Você que fala de onde tu. Porque pra eu falar você, gente, eu tenho que pensar. Uma dificuldade, né? Você eu tenho que pensar pra eu fazer a conjugação. Então, assim, eu sempre cheguei às pessoas, de onde tu és com esse teu sotaque? Eu sou de Belém do Pará. E eu tive que ouvir aqui em São Paulo, nossa, mas você é tão inteligente. Meu Deus. Eu falava, nossa, muito obrigada. No norte o ensino é maravilhoso. Né? Você acha que o umbigo do mundo tá aqui, né? Ou então, o norte, tipo, Belém é
próximo da Bahia. Meu Eu Deus. falei, não, é um pouco mais acima As pessoas, no mapa. elas fazem questão de ser ignorantes. Dá uma vergonha, não dá? Dá vergonha alheia? Eu fico vergonha alheia. Ju, a gente tá 1 hora aqui já. Já? Meu Deus, passa muito rápido. Égua, não acredito. Ele nem postou. Gente, a voz da consciência nem botou time, nada pra não cancelar, para. Ele é desse. Olha lá, gente, ele fica. ele tava Vocês não estão curtindo, vendo ele não aqui, tá ó. vendo. É que o papo é tão Não. delicioso É. que é impossível também, né? Olha, assim. pontos positivos pro Voz da Consciência, porque ele me ajudou a todo momento a cobrir a minha orelha. Eu tô A minha vendo aqui, orelha. tem todo um É um movimento de cabelo, de cabelo assim, aqui, pra porque eu tava manter parecendo uma a elfa, estética. E ele Quem me vê pensa, auxiliando, linda como espetáculo. Eu quero que você fale suas palavras finais pra essa mocidade que tá escutando a gente, pra gente finalizar com chave de ouro o nosso podcast, aqui a nossa conversa, que foi maravilhosa, sabe? Ai, passou muito rápido. Nossa, passou muito rápido, 40 minutos palhaçada. é muito pouco. Não, tá? na verdade passou 1 hora, mas a gente finge que foi só 40 minutos, Não. não vamos aumentar, não vamos contar. Fechou. Gente, fisioterapia é medicamento. Tá? Nós precisamos ressignificar e assumir a autonomia da nossa profissão. É uma conduta exclusiva nossa ser prescritor do tratamento não farmacológico. Em pleno século XXI, não tem como nós conversarmos diferente. Nós estamos num cenário de medicina de precisão, onde a nossa conduta ela é exata, ela é precisa, ela dá um resultado, ela gera um indicador. Indicadores próprios, nossos, focados em funcionalidade. E o nosso objetivo é restabelecer função. Então, vamos tomar propriedade disso. Brinquei aqui, ó. Hashtag seja prescritor clínico do tratamento não farmacológico, seja intervencionista. E aí, vocês podem me perguntar, Ju, por que intervencionista? Pegue qualquer artigo científico e veja a comparação convencional e intervencionista. Qual foi o que teve nível de evidência? Então, seja você o ter o nível de evidência em qualquer local que você esteja e mantenha-se sendo protagonista das suas ações no cenário assistencial. Ai, que maravilhosa. Mocidade, e aí, ó, precisa ter esse livro, né? Pelo amor de Deus. Professora Juliana do Nascimento, nossa professora da pós, nossa professora do MBA. Quem tá no MBA vai encontrar ter aula Ju. comigo. E quem ainda não me segue nas redes sociais, Por favor. @prof. Ju Nascimento. É isso aí. E o livro da Ju tá na loja da editora Fisio Intensiva. Leitura obrigatória, gente. A gente tá fazendo, Ju, as segundas e as quartas, papo de físio. Eu faço uma live rapidinho. E o seu livro foi eleito pra próxima segunda, viu? Então, maravilha! assim, a gente vai pegar algum assunto agora e vai colocar na votação aí pra mocidade escolher. Perfeito. E aí, vou ter que falar, tá bom? Ai, que maravilha do vou levar. mundo, Segunda-feira a gente Segunda, fala ó, do livro da a gente Ju volta. no Insta da Fisio Intensiva. Gente, olha aqui, ó, não esquece, tá lá no livro, lá na nossa editora Fisio Intensiva, leitura obrigatória. Eu li tudo várias vezes. Tá lindo, tá mas ilustrado. desse processo Não, maravilhoso. Não, e olha esse livro, gente. Tem área de é um livro anotações. diferenciado. É um livro muito Tem QR diferenciado. Code com conteúdo que complementa, Gravado. sabe, a parte de leitura. Então, Não, assim, tá bem muito bacana. bem feito. Tá muito bem feito. E a gente se encontra no MBA, né, Ju? Coisa linda. Vamos lá falar e mudar esse processo no cenário. Gente, a gente tem que revolucionar esse cenário. com certeza. Por nós, pela profissão, pelo paciente, pela sociedade, né? Isso é um compromisso que a mesmo. gente tem que ter realmente com o mundo. E, na verdade, no final, todo mundo quer deixar um pouquinho da tua marca aqui nesse planeta, né? E você tá deixando uma marcona, amiga. Nós. Coisa linda. Obrigada, Rê, Ju. pelo carinho. Obrigada pelo Eu que convite. Ó, vou esperar vocês lá na live, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, mocidade. Você ouviu o Fisiocast. O Fisiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta.